Eu havia pensado um caminho que agora, com as coisas que vocês falaram, eu vou mudá-lo. Quando vocês falam isso, da assertividade ser uma preocupação, né, da potência da ação para chegar nas crianças, e no caso dos maiores, os adolescentes e jovens, isso me toca sensivelmente, porque essa sempre foi minha questão, né? Por isso eu enveredei por um caminho já há alguns anos, de sistematizar um pouco do que eu faço, do que eu penso, do ponto de vista metodológico, porque essa é uma questão de ordem metodológica. Qual a melhor forma de fazer o trabalho para que ele cumpra com as finalidades para as quais se destina, né? Parece óbvio isso, mas muita gente não tem essa questão posta. Muita gente tem a preocupação de organizar uma pauta redonda, com uma boa sequência e meio que implantá-la lá na realidade dos grupos. E aí, com uma preocupação de ir ticando da pauta o que eu já fiz, o que eu já fiz, o que eu já fiz. É bastante diferente de se colocar como questão se isso que eu estou fazendo desse jeito vai atingir aquilo que eu me propus como objetivo nesse trabalho específico, qualquer que seja ele, seja na escola, seja na secretaria, seja eu aqui com vocês, né? Então, eu tenho um texto que eu sempre recomendo, acho que alguns do grupo já leram, que é um texto chamado Metodologias Dialógicas de Formação, onde eu relato como foi que eu lidei com essa questão, né, de se essa é a melhor estratégia, qual a melhor estratégia para esse grupo, poder, de fato, ter experiências de aprendizagem a partir do que eu estou propondo e tudo mais. E que começou, no meu caso, quando o professor Paulo Freire, nosso companheiro aqui, certo? Foi secretário da Educação de São Paulo. Eu fui ser formadora de professores pela primeira vez, de professores alfabetizadores, em 1989, quando ele era secretário da Educação da cidade de São Paulo. E eu tinha estudado com a Thelma Vaz desde 87, então 87, 88, 89, eu me auto-intitulava multirepetente, porque eu fiz o curso dela 3 vezes, que não podia, só podia fazer uma, mas eu ia lá e pronto, né? Então, eu fiz em 87, depois eu repeti o curso, que nunca se repete, é sempre outro curso, mesmo que o conteúdo supostamente seja o mesmo, né? E depois, em 89, novamente. Então, eu fui multirepetente de um curso que ela dava na SEMP, né, na Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas da Secretaria Estadual de São Paulo, que se chamava Por uma Alfabetização Sem Fracasso. Então, eu sou velhinha, né? Porque se em 87 eu já estava estudando alfabetização, vocês podem fazer a conta, eu tenho hoje 61 anos, eu sou sexagenária. Não gosto que me chamem de senhora, porque isso pesa, né, nesses 61 anos. Quando as pessoas me chamam de você, me sinto mais jovenzinha e tal. Bom, aí nesse texto, Metodologias Dialógicas de Formação, eu conto como foi o meu percurso, desde a época que eu comecei como formadora, na gestão Paulo Freire, até o dia que eu publiquei o texto, em 2015. Mas se eu tivesse publicado ele hoje, à noite, seria até encontrar com vocês aqui. A questão, para mim, sempre foi a mesma. Qual a melhor forma de fazer o trabalho para produzir a maior aprendizagem possível nos professores, nos coordenadores, nos gestores, nos colegas que são da equipe da secretaria, que aqui estão nesse grupo, né? Por que eu citei isso da Thelma?
porque a gente estudava a psicogênese da língua escrita, né, que para quem não é da parte dos anos iniciais, é um livrão enorme da pesquisa da doutora Emília Ferreiro, em que ela mostra como é que era o trabalho de doutorado que ela fez, os protocolos de diálogo com os alunos e tal e tal. Um livro enorme, difícil de ler, né? E que eu li, porque o único jeito que eu tinha de ser aceita no curso da Thelma, atrasada, eu entrei em abril, o curso já estava acontecendo, acho que desde o início de março, é se eu me comprometesse a ler o que todos já tinham lido e seguir dali por diante. Então, o livro se tornou um livro de cabeceira, e eu lia com bastante dificuldade, não porque eu tenha dificuldade de leitura, mas porque era um assunto muito novo, encantador, mas com resultados que me faziam voltar o tempo todo para reler, para ver se eu tinha entendido e por aí afora. Nesse meio tempo, né, então isso começou em 87, em 89, passados, portanto, 2 anos, eu passei a ser formadora de professores alfabetizadores pela primeira vez. E tudo que a Thelma fazia conosco lá no grupo da SEMP, por uma alfabetização sem fracasso, não servia para eu fazer com o grupo que eu tinha. Então, a minha primeira questão na formação, como formadora, que ontem dormi professora e hoje acordei formadora, porque é isso que acontece com todo mundo, você não passa por um processo, por um estágio, por um curso específico, nem nada. Você dorme ontem professora, acorda hoje formadora de professores. E para dentro da sua prática vai todo o repertório que você tem sobre formação de professores, aquilo que você já teve de experiência, o que você já leu, enfim. Eu olhava para as colegas da Zona Norte de São Paulo, que era com quem eu trabalharia nos grupos de formação de professoras alfabetizadoras, e pensava, se eu fizer com elas as propostas que a Thelma faz comigo e com minhas colegas, elas vão me linchar. Porque aquelas colegas jamais teriam lido, naquelas condições que a gente tinha em 1989, a psicogênese da língua escrita. Não era possível. Primeiro, porque elas estavam lá obrigadas, elas eram convocadas aos grupos, né? E eu ia lá na Thelma por vontade própria. Eu tinha que ler o livro pelo simples fato de que eu queria estar lá e era essa a regra do jogo. Então, eu já comecei o meu trabalho de formadora sem saber o que fazer, né? Porque o que eu tinha de repertório, tendo sido formanda de um grupo de formadores, não servia para usar lá, né? Então, essa questão se colocou para a minha vida inteira e se colocou ontem, quando eu estava organizando a pauta do encontro de hoje com vocês, e se colocará enquanto eu for formadora. Que é isso da assertividade que vocês falam. Quer dizer, eu fiz as melhores escolhas para que isso tudo que eu pretendo aconteça, que a potência da minha proposta assegure que haja uma reflexão maior do professor, da professora que ali está, que esse grupo, né, de professoras e professores possa, de fato, melhorar o seu trabalho, se colocar questões, que a pulga fique ali atrás da orelha e tudo mais, né? Então, eu gostei muito de vocês terem falado disso, porque essa é a minha questão. E aí, eu queria já dar um salto, né, disso que foi o meu começo, que se eu tentasse replicar o que eu estava aprendendo lá no meu grupo, com os grupos que eu coordenaria, não daria certo, né? Então, eu já tive que reconstruir o meu repertório para outros destinatários que não eram professoras que foram espontaneamente estudar. E
E isso tudo fez com que eu sempre tivesse essa preocupação e tivesse sistematizado coisas no meu mestrado, depois também no doutorado, sempre voltado para o que fazer e como, de modo que a qualidade do trabalho aconteça na linha que a gente pretende e tudo mais, né? Então, dando um salto disso para hoje, e depois eu vou tratar de outros pontos aí, eu vou comentar com vocês que, assim, eu tenho uma razoável vantagem, né, como uma formadora que começou em 89, então 99, 2009, 2019, 32 anos como formadora de diferentes profissionais, eu aprendi umas coisas e geralmente minhas práticas têm êxito. Então, eu vou compartilhar agora os finalmente com vocês. O que eu faço que eu acho que é responsável pelo êxito, né? Por saber fazer escolhas assertivas, usando aí a expressão que vocês repetiram em várias apresentações, né? Então, assim, eu parto do pressuposto, e alguns já me ouviram falar isso, e vão ouvir muitas vezes, que todo profissional mora dentro de uma pessoa. Isso é um modo simples de dizer o que o professor Antônio Novoa diz, que há uma indissociação entre profissionalidade e pessoalidade, né? Eu prefiro dizer que todo profissional mora dentro de uma pessoa. Isso parece muito simples, mas não é. Porque isso significa não tratar as pessoas como instrumentos de nossa fé, que muitas vezes a gente faz isso. Nós estamos na secretaria, temos um projeto de aprendizagem para as crianças, que é belíssimo, adequado, que vai garantir o direito delas, e é importante que assim seja, mas aí nós não damos aula para essas crianças. Nós temos que trabalhar com os coordenadores, que, por sua vez, vão trabalhar com os professores. E muitas vezes, como a gente tem um projeto para a educação escolar das crianças, a gente, ao invés de considerar que esses profissionais são pessoas, a gente os trata como instrumentos de nossa fé, ou seja, multiplicadores do nosso projeto com as crianças. E aí a gente vai comunicando a eles aquilo que acha que eles devem fazer com os professores e os professores, por sua vez, com os alunos, né? Então, tudo é muito tênue, as diferenças são, às vezes, mínimas nas proposições que a gente tem. Aí, um outro aspecto que se tornou praticamente assim uma lei, né, nessa minha obstinação por ser assertiva nas propostas, é de que as perguntas dos sujeitos em formação são reveladoras do conhecimento que eles possuem e que ainda precisam adquirir. Então, não é à toa que eu faço uma proposta de apresentação onde eu peço que vocês digam qual é a maior inquietação de vocês. Eu não disse para vocês colocarem isso em forma de pergunta, mas, na verdade, é uma questão para vocês, né? E, para mim, não há como fazer formação de nenhum segmento, de nenhum profissional, se as perguntas, as inquietações, os dilemas, as encrencas, as dificuldades não estiverem no centro e como ponto de partida dessas escolhas que vocês falam. Será que estamos fazendo as melhores escolhas, né? Então, isso é algo que eu tenho verdadeira obstinação, que é tornar a pergunta um critério de seleção dos conteúdos de formação, né? E muitas vezes eu não peço de cara que as pessoas coloquem em forma de pergunta a sua inquietação, como não fiz aqui, mas às vezes eu peço.
coloque em forma de pergunta qual é a sua maior preocupação hoje em relação a sei lá o que eu vá tratar na formação, né? Ligado a isso, um outro ponto que eu trato assim como um pressuposto, né, é que as necessidades, e ligado completamente a essa ideia da pergunta, as necessidades e as possibilidades de aprendizagem, né, dos profissionais são também definidoras dos conteúdos. E elas se expressam nas perguntas que eles fazem. Por isso que tem ligação de uma coisa com a outra, né? Para mim, colegas, o critério de avaliação, de análise da qualidade de uma proposta é se ela está ajustada ou não à realidade para a qual ela se destina. Seja a realidade dos alunos na sala de aula, do berçário ou do nono ano, seja a realidade dos profissionais na formação, né? É isso o que conta, se as propostas estão ajustadas ou não. Então, para mim, um planejamento maravilhoso, feito segundo os critérios mais atualizados dos pesquisadores de Harvard, de Stanford, de Oxford, não sei onde, não serve para nada se não tiver ajustado à realidade para a qual esse planejamento foi pensado, né? Então, a minha lógica, e isso acho que é parte do êxito que eu tenho tido com as propostas de formação, é vir de trás para frente, né? Ao invés de comunicar conteúdo, seja na formação ou seja na docência, na sala de aula, é ajustar aquilo que eu queria já trabalhar, considerando que essas pessoas podem aprender, seja na sala de aula ou na formação, e o que elas precisam aprender, né? Para isso, eu preciso ter uma concepção de que a avaliação dos saberes está no começo de tudo e o planejamento depende disso. A avaliação dos saberes não é para ver se aprendeu ou não e classificar de acordo com o critério XYZ ou a planilha de Excel tal ou qual, né? A avaliação do que se sabe e não se sabe é critério para fazer as escolhas mais assertivas do ponto de vista pedagógico ou do ponto de vista da formação, né? Um outro ponto é que assim, a relação entre o formador e os profissionais deve ser intencionalmente dialógica, né? O que isso significa? Significa que, pelo menos do meu ponto de vista, sem diálogo não há formação. E sem escuta não há diálogo. Portanto, a escuta real, não a escuta burocrática, vamos fazer um levantamento do que eles querem e depois sai fazendo tudo outra coisa, né? A escuta real, ela é condição para o diálogo e o diálogo é pressuposto para a formação. Então, se vocês tivessem se apresentado e colocado as questões de vocês todas aqui, que são as inquietações do grupo, cada um olhando do seu lugar, e eu depois dissesse, então tá, e sacasse aqui o meu PowerPoint que eu já preparei ontem e começasse a falar tudo outras coisas que nada tem a ver com isso, seria uma contradição absurda, porque eu não estaria considerando, de fato, não estaria tendo escuta real. Que a escuta não é só você escutar, é você inferir o que, a partir daquilo que a pessoa falou, pode significar, por que 5 pessoas falam uma coisa, ou por que ninguém fala algo que fica subentendido, tudo isso faz parte do processo de escuta, né? E o diálogo vai se estabelecer a partir daí. Então, vamos supor que o encontro da gente terminasse sem que ninguém de vocês falasse. Isso não vai acontecer, vocês vão falar daqui a pouco.
Mas vamos supor que o encontro aqui desse grupo terminasse sem que vocês falassem nenhuma palavra. Se eu ajustei a proposta que eu tinha a partir do que vocês colocaram, que era a inquietação de vocês, mesmo que vocês não falem, vocês vão se sentir em diálogo comigo. Por quê? Porque eu estou considerando, eu tive uma escuta real daquilo que vocês trouxeram, né? Então, isso é muito, muito importante. Às vezes, os colegas das escolas falam assim, fulano de tal, um determinado formador ou coordenador pedagógico da escola e tal, pergunta sempre para a gente o que a gente quer, o que a gente precisaria, mas depois sai fazendo outra coisa, né? As pessoas percebem quando há uma intenção de escuta que não se confirma, né? E aí, depois, tem umas coisinhas bem Rosaura, eu diria, né? Mas que eu sempre compartilho, porque eu acho que são grandes aprendizados que eu tive nesses 30 e tantos anos de formadora, e eu acho que pode ser útil para outras pessoas. Uma das coisas é o que eu chamo de descomplicar os conceitos. Então, eu prefiro começar dizendo: todo profissional mora dentro de uma pessoa, e depois dizer: então, o professor Antônio Novoa fala que há uma indissociação entre pessoalidade e profissionalidade. Então, eu estou fundamentando a minha afirmação de que todo profissional mora dentro de uma pessoa, mas eu falei simples no começo. Eu não comecei com rococó discursivo. Porque a gente que faz mestrado e doutorado, muitas vezes, de tanto ter que fazer isso dentro da academia, vai para a realidade da escola, dos grupos de formação, com um palavreado que muitas vezes as pessoas não alcançam. E isso é totalmente falta de escuta e de ajustar a proposta e o discurso aos profissionais para os quais aquilo que a gente está fazendo se destina, né? A cultura da universidade, ela prima pelo rococó discursivo, né? Para você falar segundo fulano, segundo Beltrano, aí você dá todo aquele caminho das pedras de um determinado conceito e tudo. Isso faz sentido na academia e é super importante num grupo de estudo dentro da universidade. E pode ser que dentro de um grupo de estudo já bem avançado numa escola faça sentido também. Mas para os professores, de um modo geral, a tendência é não fazer sentido, né? Então, começar descomplicando o conceito, a meu ver, é a melhor alternativa. Então, quando eu vou falar para os professores sobre as hipóteses de escrita, essas que eu aprendi lá em 87, 88, 89, né? Então, ao invés de eu falar em hipóteses silábicas com valor sonoro ou sem valor sonoro, pré-silábicas ou silábico-alfabéticas ou alfabéticas, que um leigo não sabe do que a gente está falando, só sabe quem sabe, né? Quem já tem algum conhecimento. Eu começo do jeito simples, que é assim: olha, as crianças sabiam, primeiro, não estabelecem relação entre o oral e o escrito. Vocês já tinham pensado isso? Então, eu vou pela explicação do conceito de um jeito simples, que todo mundo vai entender, para depois dar nome aos bois, né? Como se diz na minha terra, que, aliás, é aí perto de vocês, né? Então, daí eu falo, então, depois de um longo processo de refletir sobre por que é assim, por que é assado, a criança passa a estabelecer relação entre o oral e o escrito. Vejam vocês que interessante. Só que, num primeiro momento, elas tentam entender o que elas estão escutando para tentar pensar como é que elas vão representar isso na escrita.
né? E aí, quando elas vão pensar o que elas falaram, por exemplo, cachorro. Aí elas pensam, ai, cachorro, quantas partes tem cachorro? Cachorro, 3 partes, elas representam isso com 3 letras, né? Aí, depois de muito tempo, é que elas vão entender que o que se representa na escrita não se escuta. Então, se você vai representar por escrito a palavra transporte, trans são 5 sons que não são audíveis separadamente e que a criança ouve como um só, trans. Por, 3, que ouve um só. T, 2, que ouve um só. Para entender essa abstração de que aquilo que se marca na escrita não se escuta separadamente, vai um longo processo de reflexão. E aí vai. Só vou falar desse negócio de silábico, silábico sem valor sonoro, com valor sonoro, pré-silábico, que faz diferenciação inter, muito tempo depois. Porque quando você começa complicando a explicação do conceito, há uma surdez do profissional em relação ao que você está dizendo. Ele se finge de educado, mas ele não está nem aí, porque muitas vezes nem entende o que a gente está falando. Porque a gente tende a achar que o outro é uma extensão de nós. Então, se nós entendemos isso, eles entenderão também. Não entendem. Não entendem, não entendem. Então, descomplicar os conceitos é condição, a meu ver, para estabelecer uma relação e poder discutir conceitos complicadíssimos, porque isso não quer dizer que a gente não vai discutir conceitos complicados, porque acha que os professores não têm capacidade. Não, nós podemos discutir o conceito de fractais, de não sei o quê, mas não precisa ser complicado o jeito de explicar, porque senão cria um afastamento ao invés de uma aproximação das ideias que a gente está trazendo, né? O outro ponto que para mim é assim, condição, é dizer o que as coisas são e o que elas não são. Tipo assim, quando a gente está falando que as crianças precisam aprender lendo textos e escrevendo textos, porque primeiro você está falando isso, mas o professor não acredita que isso é possível, né? Porque isso vai na contramão de uma cultura consolidada secular, de que aprende cada letra junta, depois junta em palavra, depois junta em frase, daí que vira o texto. Então, quando a gente está falando que as crianças podem aprender lendo texto e aprender a escrever escrevendo texto, você já está falando uma loucura do ponto de vista do professor que não acredita nisso, né? E aí, o que ele pensa que é um texto? Ele pensa que é aquele texto grandão, comprido, né? Mas como que a criança vai? Então, imediatamente você tem que dizer o que isso não é, a meu ver. Isso é uma... Por isso que eu falei, são procedimentos Rosaura, né? Eu fui constituindo esse jeito. Vocês procurarem isso na literatura, não vão encontrar em lugar nenhum, a menos que eu escreva algo a esse respeito, né? Então, isso eu acho que é fundamental, né? Dizer, olha, quando a gente fala da criança aprender a ler lendo texto, do que é que nós estamos falando? De ler textos poéticos curtos, porque o fato de ser disposto em verso facilita a criança fazer o ajuste do que ela sabe que está escrito. Então, aqui está escrito parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então, você diz para a criança o que está escrito ali, porque se ela não sabe ler, não adianta pedir que ela leia, já que ela não sabe ler, né? Aí você diz
isso aqui está escrito aqui, cada parte numa linha. Então, parabéns a você, você já está dando a dica que está na primeira linha. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ah, onde está escrito vida aí? Menino, vai lá no último. Você acabou de falar que é muitos anos de vida, só pode ser a última, né? Então, veja, eu estou falando com vocês como eu explicaria para os professores, certo? Vejam vocês, se eu digo que se aprende a ler lendo texto, não são textos quaisquer, não são textos longos, são textos de um determinado tipo, que são os poéticos. Dentro disso, os mais adequados são esses. Gente, dá muito mais certo do que a gente ficar com as nossas madrugadas mal dormidas, de planejamento, da forma mais assertiva de levar o conhecimento ao professor para poder chegar no aluno, né? Se a gente for por um caminho que complica a explicação do conceito, que não considera que esse professor pode não entender o que a gente está falando, que às vezes ele teve uma formação péssima, que ele não consegue nem dar conta de certos usos reflexivos, né, daquilo que é fundamental para ele pensar sobre a prática e tal. Se a gente não tiver esses cuidados, não é eficaz o trabalho. Né? Então, isso é um outro ponto que eu queria destacar. E mais um não, eu separei mais 3 coisas aqui. Privilegiar propostas que favoreçam um nível elaborado de reflexão, já que a gente sabe que, lamentavelmente, a educação básica não garante. Aí eu não estou falando para os alunos, mas para os professores que passaram pela educação básica e muitas vezes passaram por uma faculdade que eu chamo de ponta de rua, que são aquelas faculdades bem ruinzinhas, que hoje funcionam até à distância, no pior modelo à distância, né? Eles não tiveram uma ênfase pedagógica na educação básica, ou na universidade, pedagógica também, ou acadêmica, nas habilidades reflexivas mais refinadas. Portanto, ele só poderá desenvolver isso em serviço, né? Nos grupos que ele vai fazer conosco. E aí eu aprendi com a professora Idália Sá Chaves, uma coisa que está, inclusive, dita nesse texto aí que eu me referi, que eu sugiro que quem não leu, leia, que é o Metodologias Dialógicas de Formação, que eu conto toda a minha trajetória e compartilho tudo que eu aprendi nesse período como formadora. Eu aprendi com a Idália e abordo nesse texto que, assim, a gente tem 3 níveis de reflexão crítica. É o nível de reflexão crítica, que você consegue olhar para um fenômeno, um fato, qualquer coisa que seja, e entender as relações, o contexto, aquilo tem a ver com o quê, e por aí afora, né? Mas há 2 outros níveis muito mais elaborados de reflexão crítica, que é o nível de reflexão crítica implicado, que é quando eu acho que eu tenho alguma coisa a ver com aquilo. Então, eu estou fazendo uma análise crítica, digamos, das políticas públicas para a formação da Secretaria Municipal de São José do Rio Preto. Então, eu não vou dizer só, falta isso, falta aquilo, veja, em comparação com os parâmetros nacionais, com a Finlândia, com não sei o quê, dá para a gente afirmar que seria o nível de reflexão crítica. Eu vou me sentir implicado, né, por já ter trabalhado em Secretaria de Educação, com políticas públicas de formação, vou poder olhar para mim o que eu tenho a ver com essa história toda e chega imediatamente ao último nível de reflexão mais refinado que tem, que é a reflexão crítica implicada e
propositiva. Ou seja, eu tenho algo a dizer. Falo, nossa, isso aqui que eles fizeram super bacana aqui, aqui, ali, mas talvez a equipe esteja preocupada em ter práticas assertivas de formação hoje, em razão da pandemia. Eu, se lá estivesse, faria assim, faria assado, não sei o quê, né? Então, ou a gente cria possibilidades dos professores desenvolverem esse tipo de reflexão nos grupos, que é não só de ficar fazendo a crítica, porque isso é fácil. E muitas vezes isso a gente aprende lindamente na universidade, a fazer uma crítica bem feita, consistente, não sei o quê. Mas a gente não se acha tendo a ver com aquilo, é sempre responsabilidade dos outros, e não tem nenhuma proposição, nenhuma ideia, nenhum encaminhamento a sugerir, nenhum nada. A gente só faz a crítica pela crítica, né? Então, nos grupos de formação de professores, a gente pode avançar nessa direção, que é a de criar contextos para o desenvolvimento da crítica mais refinada, do nível de reflexão mais refinado, que é crítico, implicado, tendo a ver com isso, e propositivo, com propostas. Nem que as propostas não sejam para o seu gasto. Então, eu não estou em São José do Rio Preto, mas eu posso dizer assim, acho que no caso das políticas públicas que tem a ver com a relação dos professores, com a ampliação da cultura, do horizonte cultural, não sei o quê, faltaria, não sei o quê. Eu não estou lá, mas eu me sinto implicada, não estou aí, né? Eu me sinto implicada e com uma ideia a propor. Isso é formar gente melhor. Porque gente que faz a crítica está cheio por aí, né? Inclusive nas redes sociais. O que você mais vê é esse tipo de crítica, muitas vezes sem responsabilidade até, né? E aí, um último ponto não, mais dois. Conduzir o trabalho com tato pedagógico, que é um conceito que eu aprendi alguns anos atrás com o professor Antônio Novoa, né? Essa ideia de tato pedagógico eu acho genial, que é aquilo que a gente chama popularmente de jogo de cintura, né? Você fala, nossa, aquele professor sabe conduzir os meninos para fazer aquilo que ele quer. Basicamente é isso o tato pedagógico, né? Ninguém ia querer muito, mas ele consegue fazer de um jeito que todos entram na proposta. Mesma coisa na formação. Há formadores que conseguem resultados melhores, por quê? Por ter essa preocupação, nem que não domine o conceito de tato pedagógico, não importa, mas ele tem essa preocupação, né? De fazer o negócio acontecer da melhor maneira possível, vai ter escuta, vai ter diálogo, vai trabalhar com conceitos de uma maneira descomplicada, vai ajustar, vai ter melhor resultado, certamente. Então, o tato pedagógico é essa arte, esse talento, né, de fazer a coisa acontecer de uma maneira a ganhar o grupo, seja de profissionais ou de alunos na sala de aula. E agora, de fato, por fim, o último é garantir sempre algo que certamente vocês já discutiram à exaustão, a homologia de processos entre a docência e a formação, que é o grande antídoto da incoerência, né? Porque o que a gente faz, geralmente, nos modelos tradicionais? Faz um discurso para o professor na formação, ou para o coordenador pedagógico na formação, de que ele tem que ter escuta, de que ele tem que ter diálogo com os alunos, que tem que avaliar o conhecimento prévio, que tem que ajustar as propostas ao conhecimento prévio que ele conseguiu identificar, que tem que pôr os meninos em interação, não sei o que lá, mas não faz isso na formação, dá aula só. Então, é tipo assim, faço o que eu mando, não faço o que eu faço, né? Quando, na verdade, o melhor modelo é o do exemplo, né? Usar na formação propostas que considerem o conhecimento prévio do grupo,
que tenha possibilidades de interlocução entre os grupos, que todo mundo adora trabalhar em grupo, e informação para poder contar o que faz, saber do outro, não sei o que e tal, né? Que tenha escuta de fato, e, no fim, é possível, inclusive, sistematizar aquilo que talvez eles não tenham percebido. Vamos ver aqui quais foram as condutas metodológicas que eu usei no grupo hoje. Vocês perceberam isso? Quer dizer, o grupo fala um pouco, né, do que percebeu, e a gente destaca aquele pouco que não foi eventualmente colocado. Então, percebam, eu tive um momento em que escutei vocês, depois isso, depois aquilo. É a mesma coisa que eu estou propondo que vocês façam com os seus alunos, com suas crianças e tudo mais. Gente, quando nós soubermos fazer isso, vai dar bem mais certo o nosso trabalho e a gente vai ter certeza que vai estar sendo muito mais assertivo, né? Porque isso é difícil, porque está na contramão do que está consolidado como uma cultura, né? Eu costumo dizer, e a última coisa que eu vou falar agora, depois vou abrir para vocês, não vou pôr PowerPoint nenhum aqui, nós vamos conversar, tá? Daí depois eu mando para vocês. Eu digo sempre que a gente tem uma herança metodológica perversa. Por que ela é perversa? Porque a herança metodológica que nós temos, tanto para a sala de aula com os alunos, desde os pequenininhos até os do ensino médio, certo? E que nós copiamos na formação, esse modelo, é perverso porque não tem sujeito. A ideia é de que se aprende substituindo respostas erradas por respostas certas, ou não respostas por alguma resposta possível. Ela é perversa porque não tem sujeito. Não tem nada disso que a gente está falando até agora, né? E essa herança está em nós, no nosso DNA de educador. Todos nós temos no nosso DNA de educadores esse modelo incorporado de ensinar transmissivamente, propondo o certo para que seja substituído, o errado seja substituído por esse certo que nós estamos trazendo, né? E que tudo aconteça de acordo com o que a gente está professando ali. Isto é horrível. E por que é tão difícil fazer todas essas abordagens a que eu me refiro e que muitos de vocês citaram, sistematizando nessa expressão da assertividade do trabalho para fazer chegar no aluno, não sei o que e tal? É muito difícil porque tem que desconstruir essa herança consolidada, de que se aprende por estímulo-resposta, de que entre o estímulo que sai de mim e a resposta, que é a aprendizagem do outro, não há um outro com a sua história, seu repertório, sua possibilidade de construção de conhecimento, né? Então, tudo que a gente quer para ter práticas melhores, mais assertivas, que chegam lá nos professores e depois nos meninos, que são, no final das contas, do nosso trabalho, é possível de fazer desconstruindo o que está feito dentro de nós. Desde que a gente era aluno, né? Nós somos os profissionais que mais tiveram contato com o profissional que a gente passou a ser quando decidiu ser professor. Então, se a gente entrou na escola, no ensino fundamental, nem fez educação infantil, e meu caso, que passou por um ensino fundamental de 8 anos, que era de primeira, oitava série, porque, como eu falei para vocês, eu sou velhinha, né? São 8 anos de ensino fundamental, 3 de ensino médio, 11. Aí depois eu estudei 5 anos de psicologia, 16, e 3 anos de complementação pedagógica, 18, porque um ano foi
concomitante. Em 18 anos, o que eu vi, na maior parte dos professores com quem eu estudei, foi a afirmação desse modelo perverso, que é de comunicação do conhecimento para que você, que não tem conhecimento, coloque isso tudo que eu estou propondo no lugar do nada que existe, ou então, se você pensa errado, faz errado, ou é um errado, que você substitua esse erro todo pelo certo do qual eu sou porta-voz, né? É perverso, gente, mas é assim que é e está tudo dentro de nós todos, de vocês, de mim, de todos nós. Qual que é a nossa diferença? O quanto nós nos distanciamos disso por querer fazer diferente, porque todos nós partimos do mesmo modelo que é o que predomina na sociedade, né? Então, eu não largo o osso da formação de professores, porque eu acho que é um processo muito duro, muito duro. Fazer formação direito, desse jeito que vocês querem fazer, né? E, além de ser um processo muito duro, ele pressupõe a gente desconstruir muitas coisas, não usar como referência o que a gente aprendeu na universidade, que muitas vezes são práticas sem sujeito. Você vai lá, se inscreve na disciplina do professor tal, não tem pergunta, não tem análise de conhecimento prévio, nem nada, tem ementa do curso, e você vai lá, abre seu caderno, anota tudo, depois estuda para a prova, e o típico é isso. Claro que há quem faz diferente, mas o típico é isso. Aí, quando a gente dorme, professor, e acordar formador no dia seguinte, a gente vai buscar na nossa experiência, vai buscar onde? Nesse modelo. Só que formação continuada, sem considerar dilemas, dificuldades, encrencas, problemas que se tem na realidade vivida na escola, não funciona, não é eficaz, né? Quem aguenta fazer grupo de estudo na escola é quem já tem uma tradição de estudar e que aí sim, ok, né? Mas a entrada, muitas vezes, precisa ser por outra via, que o estudo vem do meio para o fim, e não no começo. É isso, gente, que eu pensei agora em abrir para que vocês falem o que desejarem, porque o que eu ia falar era tudo outra coisa, mas aí, a partir do que vocês foram dizendo, que eu anotei aqui, que depois a Leandra vai me mandar mais bonitinha do que meus rabiscos, foi isso que eu fui compartilhando aqui um pouquinho com vocês, tá? Então, está aberta a palavra para vocês comentarem, criticarem, perguntarem, fazerem o que desejarem. Isso que eu falei para vocês faz sentido? Eu pergunto porque, assim, algumas pessoas estão com a câmera fechada, então eu não vejo a expressão. Mas quem eu vejo, a expressão de quem acha que tem tudo a ver e que não tem nada a ver é a mesma. É a mesma expressão. Eu sempre brinco, né? Que é uma testa mais ou menos franzida, assim, um olhar distante. É tanto quem está achando um lixo como quem está achando um luxo, a mesma expressão, né? Tem que ter uma atitude humana conosco mesmo e com os outros, né? Que o único jeito disso acontecer é estar em um grupo acolhedor, no sentido afetivo, de poder dizer no grupo, isso aqui eu fiz, não deu certo. Ao invés de ser criticado, as colegas e os colegas virem em socorro, dizer, nossa, vamos ver como é que a gente poderia fazer de outra maneira. Então, ter uma análise crítica implicada e propositiva para ajudar o outro, né? Então, eu acho que, primeiro que, assim, eu tenho uma religião que é pautada em 2 dogmas. Um é trabalho coletivo é melhor do que trabalho individual. Para mim, a solução de tudo nessa vida passa mais ou menos, dependendo da natureza do problema, por pensar junto, por ter um espaço de reflexão conjunta, por sentir que o outro vai me ajudar.
Para mim, a pior sensação do mundo, do ponto de vista emocional, é a sensação de desamparo. Por ter essa convicção, eu penso que saber que pode contar com outro é tudo. Então, eu falo sempre isso, que minha religião se apoia nesses dois dogmas, o trabalho coletivo e o projeto compartilhado. E tem um outro que se atravessa nisso tudo, que é o saber da experiência, né? A gente tem uma péssima atitude de não sentir ninguém, de achar que o que nós sabemos não é tão bom assim, que só é bom o que passou pelos processos convencionais de produção de conhecimento no âmbito da universidade, que é o lugar socialmente destinado à produção de conhecimento, legitimado e tudo mais, mas o que a gente aprende na escola, o que a gente aprende nos grupos, o que a gente aprende na vida, isso tem uma importância grandiosa. Tudo que eu falei para vocês agora há pouco é resultado do que eu fui aprendendo na minha prática relatada nesse texto que eu recomendo que vocês leiam, né, o Metodologias Dialógicas de Formação, e quebrando a cabeça e tentando pensar, mas será que isso dá certo? Será que isso não dá? E tal. Se a gente não registra isso que a gente aprendeu quebrando a cabeça, não tem como compartilhar com ninguém. Então, o registro é condição para valorizar o saber da experiência. Se eu não tivesse escrito o meu relato que se converteu nesse texto que eu estou comentando desde o início, eu não teria, vocês só saberiam o que eu digo. Agora vocês podem ler o que eu escrevi e milhares de pessoas já leram e dizem: nossa, que bacana, me enxerguei aqui, não sei o que e tal. Então, a gente precisa sair dessa condição de se achar ninguém, achar que aquilo que a gente produz vale a pena sim, mais ainda se for no coletivo, registrar isso para poder compartilhar, né? Outra coisa que eu vivo repetindo, o ato de registrar a nossa experiência tem duas vantagens. Uma é pessoal, porque permite um exercício de reflexão refinado, né? A escrita favorece o nível de reflexão que nem sempre só pensando a gente alcança. E é generoso com o outro, porque eu estou compartilhando com o outro aquilo que eu aprendi. Isso não tem preço, gente. Não tem preço.